Vamos lá, meus amigos, falar de tudo que aconteceu no clássico entre Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, vitória do time celeste, 1-0, gol contra do Gemerson, mas com todos os... Na realidade foi uma derrota atleticana com todos os requintes de crueldade. Né? Um jogador que surgiu na categoria de base deles, no primeiro clássico histórico dentro da arena deles, 1-0 para o Cruzeiro, gol contra desse jogador, que a partir de então passou a ser vaiado pelos seus torcedores. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do antes, do durante e do depois que aconteceu nesse clássico, sem isentar ninguém, trazendo aqui até você todas as nossas impressões. Todas as impressões de um jornalista cruzeirense que acompanhou em loco tudo o que aconteceu antes, durante e depois da partida entre Cruzeiro 1, Atlético 0, Atlético 0, Cruzeiro 1. Aliás, um gol que, quando o narrador gritou que o Gemerson marcou o gol, alguns atleticanos comemoraram. Porque pensaram que o gol era do Atlético. Mas, na verdade, o gol era do Cruzeiro, que, aliás, ditou o ritmo da partida durante os 100 minutos de jogo. Mais de 100, 105, 110 minutos de jogo. O Cruzeiro esteve à frente das ações. O Cruzeiro que ditou o ritmo do jogo durante todo o período. É bem verdade que vezes ou outras o Atlético tentava algumas das suas investidas, mas sem sucesso absolutamente nenhum. Eu quero trazer aqui as impressões, tudo anotado, como de costume, né? Tudo anotado, para que a gente possa ter um direcionamento aqui, porque é um vídeo minucioso e um vídeo que vai externar um sentimento que eu descobri que eu não tinha. Quer dizer, eu descobri um sentimento que eu tinha pelo Atlético que eu não sabia que tinha. Ódio. Tem um ódio do Atlético. Eu não sabia disso. Mas a partir de hoje eu estou sabendo. Né? Por tudo que a gente viu, por tudo que a gente vivenciou, por tudo que a gente presenciou e por tudo que a gente sentiu. Não é verdade? Então vamos lá. Durante a semana, né, saiu um vídeo aí do diretor de comunicação do Atlético, um tal de André sei lá das quantas. André não sei o quê, que falou que o Cruzeiro não era mais rival do Atlético e que o Atlético não se preocupava com o Cruzeiro. Só que o desenrolar do durante mostrou que é totalmente contrário. Né? Existe sim uma preocupação, talvez até maior com o Cruzeiro do que com o próprio clube deles. E isso eu falo de forma generalizada, envolvendo diretoria, envolvendo jogadores, envolvendo torcedores, envolvendo a imprensa do lado deles e por aí vai. A preocupação dos caras é bem maior com o Cruzeiro do que com eles mesmos. E tudo que aconteceu hoje, durante e depois da partida, que se torne uma virada de chave para a diretoria do Cruzeiro entender que não existe parceria entre as duas instituições. Não existe, nunca existiu e nunca existirá. São rivais, são quase inimigos. Porque eles demonstram isso nas suas ações e nas suas atitudes. Não deveria ser assim. Mas é. O Atlético não demonstrou o mínimo de respeito que com o Cruzeiro e com os torcedores. O Everton Guimarães trouxe um pensamento e eu, analisando friamente, concordo piamente com o que ele disse. O 1-0 de hoje, ele tem o mesmo peso do 6-1 entre Cruzeiro e Atlético, devido às situações em que o Cruzeiro se enfrentara nos dois momentos. Em 2011, o Cruzeiro se perde para o Atlético, de 1-0 cai para a segunda divisão, o Cruzeiro ganhou de 6-1. Hoje o Cruzeiro estava combalido, com as pernas quebradas, com uma pressão enorme, porque a semana do Clássico foi uma semana muito pesada para o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai lá dentro da casa dos caras e ressuscita dentro da casa do Atlético. Então, o peso do 6-1, ele é equivalente ao peso do 1-0 de hoje, dentro da casa dos caras, e como o Lucas Silva disse, e disse muito bem, até que enfim a Arena MRV foi inaugurada pelo maior clube do futebol mineiro. Isso é um fato inquestionável e, com certeza, inesquecível para qualquer atleticano que se preze. Essa é a mais pura realidade. Eu já vou começar o vídeo com as minhas ponderações, já trazendo aqui uma realidade dura. E o único ponto negativo que eu pude presenciar da torcida do Cruzeiro: algumas cadeiras quebradas. Aí disseram que roubaram algumas câmeras, isso aí eu já não posso dizer porque eu não vi. Agora, algumas cadeiras quebradas eu vi sim, e que os torcedores que fizeram que sejam identificados e que arquem. Porque, na realidade,
querendo ou não querendo, eles arcando ou não arcando, o Cruzeiro vai ter que pagar. E cada centavo que sai do bolso do Cruzeiro, que não seja para ser investido no futebol, não é bom. Dito isso, vamos lá. A diretoria do Cruzeiro teve hoje a certeza de que não existe esse negócio de rivalidade dentro do jogo, dentro dos 90 minutos. Na rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, ela excede toda e qualquer fronteira. Os atleticanos não deixaram o Cruzeiro colocar nenhuma bandeira. Mas do lado deles, as bandeiras tremulavam. Quer dizer, tremulava nada, porque a torcida dos caras nem canta. Isso é uma realidade. Eu tava lá e ouvi, ninguém me falou. Tá aqui, ó. Eu tava lá. Eu ia jogar isso fora, mas eu vou guardar porque o Cruzeiro venceu os caras, tá? Isso aqui mostra pra você e comprova que eu estava presente e eu vi. A torcida do Atlético não canta. É uma torcida morna, que chega a dar nojo. Teve um momento da entrevista coletiva que foi a coisa mais bizarra da minha vida, que eu nunca tinha visto. Como tem lá o negócio da MRV e que traz consigo uma ligação muito grande com o Atlético, você sabe por quê? O dono da MRV é dono do Atlético, é dono da Itatiaia, é dono de tudo. Esse camarada, essa sigla com o símbolo e coisas mais, são atreladas diretamente ao Atlético, e o Cruzeiro colocou, o departamento de comunicação do Cruzeiro colocou a bandeira do Cruzeiro lá, aí o trem virou uma baixaria. Uma cachorrada entre as duas equipes de comunicação do Cruzeiro e a do Atlético. E o Atlético, porque o Atlético não queria que o Cruzeiro colocasse a bandeira estendida lá. Mas o Cruzeiro queria colocar a bandeira e a bandeira ficou. E ela tinha que ficar. Mas em contrapartida, foi lá o departamento de comunicação do Atlético e desligou o som. Uma infantilidade sem tamanho. Sem tamanho. Não existe complacência, não existe amizade, não existe negociação entre Cruzeiro e Atlético. Aprende isso, diretoria do Cruzeiro. O CEO do clube, Gabriel Lima, trouxe uma fala muito dura ali na zona mista, e ele deixou claro, falou, ó, seguinte, querem cobrar profissionalismo se não estão preparados para o profissionalismo. Conversaram demais a semana toda e nós merecemos a vitória, e é por isso que nós estamos felizes. E falou isso com raiva, com muita raiva. Eu espero que ele carregue essa raiva enquanto estiver aqui no Cruzeiro, no que diz respeito a Atlético. Não existe negociação. Sem chance de negociação. Vamos lá. Desligaram o som, não deixaram as bandeiras. Quem gosta de beber cerveja, lá no setor do visitante não tinha cerveja. Proibiram a cerveja, alegando, sob alegações, de que o torcedor do Cruzeiro ele ia ficar embriagado e ia quebrar o estádio. Ia fazer bagunça. Enfim, proibiram. Pau que dá no Chico, dá no Francisco. Tudo que eles fizeram com o Cruzeiro lá tem que ser feito com eles cá. E agora eles já aproveitaram o ensejo e já entraram com um pedido de jogo de clássico com torcida única. Porque sabe que eles vão ser muito bem recebidos do lado de cá, no Mineirão, que é a casa do Cruzeiro, que aliás sempre foi. Não é? Cortaram a cerveja da torcida do Cruzeiro. Amadores, ridículos. Não entendem o que é um clássico, não respeitam o clássico. Não sabem o que é a história que envolve essa rivalidade, que agora está além da rivalidade. Porque para o Cruzeiro a rivalidade era só entre os torcedores e dentro do campo. Agora não. Agora é entre os jogadores, a diretoria do Cruzeiro precisa acordar para a vida e entender que a rivalidade diz respeito a eles também. Não tem negócio de sentar na mesma mesa, tirar foto, postar em rede social, que agora são amigos, porque não são. Se eles quiserem ser amigos, que sejam bem longe do meu Cruzeiro. Amizade não. Vocês não precisam torcer pro Cruzeiro, não. Mas vocês precisam respeitar o sentimento do torcedor do Cruzeiro. Porque, Cláudio, mas tem que torcer pelo Cruzeiro. Não, não tem. Porque os caras que torciam pelo Cruzeiro destruíram o Cruzeiro. Então eu não quero saber de nenhum deles aqui mais. Eu quero saber é de quem está à frente do clube que faça a gestão da forma que tem que ser feita. E não da forma que acham que tem que ser feita. Não existe amizade entre Cruzeiro e Atlético. Acabou esse negócio por aqui. Banheiros femininos. Hoje gente arrancaram as portas do banheiro das meninas. Como que uma mulher vai... Isso é atentado ao pudor. Isso é ridicularização do ser humano. Isso é desrespeito com o outrem. Isso é inaceitável.
É inadmissível o que foi feito ali na arena dos caras. Arrancaram as portas do banheiro, tiraram o sabonete, tiraram papel toalha e tiraram o papel higiênico. Para que os torcedores cruzeirenses não tivessem privacidade de usar o banheiro. Gente, isso é um absurdo. Isso é simplesmente um absurdo. Isso é forma de tratar o ser humano que vai na sua casa. Tá de brincadeira comigo? Mais um ponto extremamente negativo, protagonizado, propiciado, proporcionado pela corja do Atlético Mineiro. O hino nacional. Os caras sequer respeitam o hino nacional. E para piorar, chamaram os torcedores do Cruzeiro de fascista. Distribuíram um monte de panfletinhos, de figurinhas, com fotos de ditadores e com dizeres cruzeirenses nas fotos. A título de informação, o Cruzeiro não é um clube elitizado, não. O Cruzeiro não foi forjado no bairro de Lourdes. O Cruzeiro não foi forjado pela elite de Belo Horizonte, muito pelo contrário. O Cruzeiro Esporte Clube, ele foi forjado, ele foi montado por operários, imigrantes italianos que não tinham o que comer por lá, fugiram do fascismo que estava sendo implantado lá para poder viverem uma vida digna aqui no Brasil e fundaram este clube. Então, não, fascismo, não. Fascistas, não. Não, muito pelo contrário. Para quem sabe ler um pingo é letra. O hino nacional foi descaracterizado porque tem uma parte do hino que enfatiza o grito do torcedor cruzeirense e ele diz: a imagem do Cruzeiro resplandece. E resplandece mesmo. Eles não deixaram o hino nacional ser tocado na arena deles. Simplesmente ridículo. Caixa de som altíssima, atrapalhando inclusive o trabalho da imprensa. Porque quem transmite para o YouTube teve parte do seu conteúdo, e eu fui um desses, restringido pela plataforma, porque as músicas que foram tocadas lá no fundo têm direitos autorais. Então, os direitos da monetização, eles foram negados a nós. Porque o Atlético Mineiro resolveu aumentar o volume da caixa de som para não ouvir a torcida do Cruzeiro comemorar sua vitória conquistada em campo. Simplesmente inaceitável o que aconteceu hoje naquela arena ridícula. Um estacionamento no barranco, R$70 para você parar no barranco, barranco mesmo. Quando chove ali não entra nem sai carro. Um barranco horroroso. A estrutura extremamente comprometida no que diz respeito à locomoção. Não tem internet para você fazer uma transmissão. A internet do estádio ela não vale nada, não sei qual que é aquela internet. Não vale nada, não atende nem metade de quem está lá. Aliás, o número de presentes não condizia com o contingente que é suportável pela instituição no que diz respeito à transmissão. Um monte de emissoras trabalhando em pé, ESPN trabalhando em pé, a rádio de Sabará trabalhando em pé, a rádio que eu trabalho por ela estava em pé até o nosso chefe chegar e conseguir lugares para nós sentar. Muita gente trabalhando em pé, porque não tem cadeiras que suportam o contingente que é permitido entrar dentro do estádio para transmitir o jogo. Não estou falando de torcedores, não. Para transmitir o jogo. Defasado. Mais moderna, né? Bosta. É uma merda. É uma merda. Simples assim. Simples assim. Enquanto a torcida do Cruzeiro comemorava, aumentaram a caixa de som e não deixaram a torcida do Cruzeiro, quer dizer, tentando abafar a torcida do Cruzeiro, que cantava cada vez mais alto. Em contrapartida, a torcida do Atlético, isso aqui não é falácia, não canta. Uma torcida morna, uma torcida calada, passiva, ridícula. Este é o retrato do torcedor atleticano dentro da sua arena e seja lá onde for. Se estiver ganhando 2-3-0, canta que é uma beleza. Se o time não consegue jogar como o Cruzeiro não permitiu, que aliás, eu quero parabenizar todos os jogadores do Cruzeiro, inclusive o comandante, o Zé Ricardo, que fez com que o Cruzeiro entrasse em campo e entregasse tudo o que tem. Parabenizar
O setor defensivo, o setor de meio campo, simplesmente sensacional. Os laterais do Cruzeiro jogaram barbaridade. Parabenizar o Lucas Silva por ser o regente desse time, Matheus Pereira por ser o ponto de desequilíbrio. O time do Cruzeiro foi fantástico e brilhante hoje. Mereceu a vitória em cima do Atlético. Venceu e convenceu. O time já sabe o que quer, o time já tem a organização devida e necessária e venceu com louvores. Se o jogo fica hoje 2-3 a 0 para o Cruzeiro, não seria nada demais, porque o Atlético deu apenas um chute no gol do meio campo com o Hulk na cobrança de falta, que aliás o Rafael Cabral quase aceitou, rebateu no pé do atacante atleticano e depois conseguiu fazer a segunda defesa. Foi o único chute que o Atlético deu no gol do Cruzeiro. Então o Cruzeiro mereceu sim a vitória com louvores. 2-3 a 0 não seria absolutamente nada demais. Fica aqui a minha revolta com os regentes do Clube Atlético Mineiro de todos os departamentos. São simplesmente ridículos. Antiprofissionais. Antiprofissionais são os atleticanos. Não merecem o respeito que não têm. Podem até tentar, mas eles nunca serão Cruzeiro.